Fala nação, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Urubuzou TV, sempre deixando vocês aí por dentro de tudo o que acontece no Mengão. Nação, hoje tem jogo do Flamengo, tem jogo no Mengão muito importante, uma rodada decisiva aí, e o Flamengo vai encarar aí o Santos, né, em Brasília, no estádio Mané Garrincha, às 8 horas hoje. Então, vamos dar uma olhada aqui o que a imprensa está falando sobre esse jogo, a repercussão. Também tem a escalação definida do Tite para esse jogo, ele já definiu a escalação. Então, sem mais enrolações, vamos dar uma olhada aqui. O Flamengo está pronto para o duelo com o Santos nesta quarta, 8 da noite, no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília. Inclusive, nesta terça, o técnico Tite finalizou a preparação aqui no CT do Brasiliense, realizando os últimos ajustes antes desse confronto. A Flá TV te mostra um trecho da atividade do dia, além, é claro, de todo o trajeto do nosso time até a capital federal. Aí, Duca, tua filha aqui, ó, manda ele pra casa. Obrigada, cara, te amo. Boa sorte. Gabigol, eu te amo. Aqui. Valeu, molecote. Valeu, tio. Gabigol aqui. Não, tio não. Valeu, Gabigol. Aí, valeu. Quem quer? Ela. Valeu, Gabigol. Valeu. Aí, joga. Valeu. Valeu, Gabigol. Valeu. Fala com ele. Pô, sou baixinho. Valeu, Gabigol. Valeu, Gabi. Valeu, Gabi. Valeu. Gabigol. Ó, o Flamengo já tá em Brasília pro jogo contra o Santos. A partida será no estádio Mané Garrincha. Cadê? Um duelo de extremos. O Flamengo briga na parte de cima da tabela e o Santos luta para se afastar da incômoda zona do rebaixamento.
Para o próximo jogo, mudança de planos. O Flamengo fez o último treino aqui no Rio na última segunda-feira, antes de seguir para Brasília, onde a partida será disputada. O rubro-negro treina nesta terça-feira no CT do Brasiliense, última atividade antes de entrar em campo. No primeiro turno do Brasileiro, o Flamengo venceu o Santos por 3-2 na Vila Belmiro. A última vez em que o Fla disputou uma partida em Brasília, ainda esse ano, foi a vitória em cima do Botafogo por 1-0 pelo Campeonato Carioca. O rubro-negro tem 50 pontos conquistados e ocupa a 5ª posição na tabela com um jogo a menos. O time entraria em campo no último sábado diante do Bragantino, mas teve o jogo remarcado, pois o Maracanã está sob cuidados da Conmebol para a final da Copa Libertadores. O Santos está na 16ª posição com 34 pontos. As duas equipes jogam nesta quarta-feira às 8 horas da noite no Mané Garrincha. Muito bem, a gente explicou ontem por aqui que esse jogo ele tá no Mané Garrincha, o mandante é o Flamengo, por conta da final da Libertadores. Tem um tempo aí para entregar o gramado e o estádio que vai sediar essa final, que é o Maracanã. Então o Flamengo adiou a partida contra o Red Bull Bragantino, que também, pela 30ª rodada, que também seria no Maracanã, e escolheu levar essa partida contra o Santos para o Mané Garrincha. E será lá esse jogo, Vene Casagrande? Eu queria saber sobre o seu drone, se tem novidade na escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã. Então, Fernanda Maia, boa tarde, Lucas Pedrosa. O seguinte, não tem como cravar que esse será o time, porque o Flamengo ainda tem um treino lá nessa tarde, lá em Brasília, né, no CT do Brasiliense, mas o que o Tite esboçou nas atividades preparatórias aqui no Rio de Janeiro me chamou a atenção. A gente tinha uma dúvida aí no meio de campo que quem iria jogar no lugar do Pulgar, e ele recuou o Gerson, botando o Gerson como segundo volante, e no setor ofensivo ele botou o Luiz Araújo para preencher esse espaço ofensivo junto com a Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Eu, particularmente, achei interessante a entrada do Luiz Araújo, mas eu sou contra, entre aspas, a ideia de jogar o Gerson como segundo volante recuado, porque na minha visão, o Gerson não consegue mais render nessa posição. Mas a entrada do Luiz Araújo me agrada bastante. Você já falou que não é contra o Gerson como segundo, né? Não, muito pelo contrário. Eu gosto bastante dessa ideia. Acho que o Gerson joga melhor de meia hoje em dia, mas para mim ele tem total capacidade de fazer essa função, tendo um primeiro volante de contenção ali. Então ficaria o Luiz Araújo na direita, o Arrascaeta no meio e o Bruno Henrique na esquerda. Uma espécie de 4-3-3, né? Perfeito. Eu acho que é uma formação muito interessante, principalmente pensando no adversário, porque o Santos não é um time que fica com a bola. Então, por que o Gerson pode funcionar de segundo volante? Porque ele vai ter a bola. O problema do Gerson hoje, para jogar de segundo volante, é quando precisa defender. Só que até a tendência do jogo de hoje é o Flamengo dominar a partida, ter as ações do jogo. O Santos é um time muito veloz, com o Soteldo de um lado, pode ser o próprio Speed Mendonça do outro, o Marcos Leonardo, tem o Lucas Lima, que é um cara que cadencia um pouco mais, mas é um time que joga no contra-ataque e não tem condição de dominar um jogo contra o Flamengo. Então esse posicionamento do Gerson eu acho muito interessante e o Flamengo hoje é favorito. Hoje não, ele tá tão ansioso muito interessado que ele já botou esse jogo pra hoje 2 vezes. Hoje não, o jogo é amanhã. Jogo amanhã, ele tá muito... Eu tô muito interessado nesse jogo. Eu quero saber... Esse jogo muito me interessa. Você, com o seu coração vascaíno, você aprova essa escalação? Eu gosto porque... Se você Viu for como é que pensar, ele falou? Bem, eu gosto. Eu gosto. Se você for pensar... Estamos juntos na mesma torcida, Pedro. Não, a mesma não. Estamos juntos com o mesmo objetivo. Justo. Entendeu? Eu acho que o Luiz Araújo, desde o Sampaoli, já vem performando bem quando entra. E ele teve uma lesão, que até atrapalhou esse crescimento que ele vinha tendo. Mas o Foi Luiz junto Araújo... com a Arrascaeta. Exato. Ele é um cara muito agudo, ele é um cara que tem consciência, que entra bem pelo lado direito, que pode dar essa possibilidade ou de cortar pro meio ou levar essa jogada pro fundo, e vai ser muito equilibrado. Eita, meu relógio caiu aqui. E vai ser muito equilibrado com o Bruno Henrique na esquerda, o Arrascaeta municiando. Talvez, hoje, a única mudança que eu faria, talvez, nessa escalação, era dar uma oportunidade pro Gabigol pelas partidas que o Pedro vem fazendo. O Pedro não tem merecido ser titular. O Gabigol também não. Mas eu acho que se você for pensar
Hoje, nesse time do Flamengo, eu daria uma oportunidade para o Gabigol ser o titular em uma vez, porque se você pegar as 5, 6 últimas partidas, o Gabigol vem sendo banco, desde o Sampaoli. Eu acho que já estava na hora de dar uma oportunidade para ele. Você aí em casa, que é Flamengo, você também daria uma oportunidade para o Gabigol? É a hora dele? O Pedro não está performando tão bem assim? Hashtag SBT Esportivo, a gente já chamou os nossos torcedores do Fluminense aqui que assistem ao SBT Esportivo todo dia para dizer qual é a tua promessa se o Fluminense for campeão da Libertadores. Conta aqui nessa hashtag no Twitter. E você que é Mengão, conta se você acha que tá na hora do Gabigol ganhar uma oportunidade. Eu quero saber de você, fora a lei do ex, né? Enquanto... Ele gosta de jogar contra o Santos. Ele gosta de jogar contra o Santos. Enquanto você falava, eu tava pensando, porque eu tinha certeza que você não ia te perguntar isso? Eu confesso pra você o seguinte, pelo atual momento dos dois jogadores, é jogar o colete pro alto, quem pegar o colete joga. Porque assim, independentemente... Mas você não acha que o colete já foi jogado e o Pedro caiu na mão toda hora dele? Não é a hora do Gabigol? Eu não vejo isso como, chegou o momento do Gabigol. Se botar o Gabigol, não sou contra. Mas se não colocar, também não sou contra. Porque os dois estão vivendo uma fase terrível. Estamos falando de dois jogadores, nível de seleção brasileira, porque os dois já defenderam a seleção brasileira, que não marcam gol e bola rolando há muito tempo. Se eu não me engano, há mais de 3 meses. 4 meses o Pedro, 3 meses o Gabigol. Mas vocês não acham, vê se vocês concordam comigo, é que pelo não performa tão bem, os dois estão nesse mesmo momento que estão, o tipo de jogo do Gabigol, ele não ajuda mais do que o do Pedro? Eu acho que se o Gabigol entrasse titular amanhã contra o Santos, ele ia entrar extremamente motivado. Eu o que ia ser positivo, no caso do Gabigol, o que poderia dar a ele um bom rendimento em campo. Agora, nada me justifica, ou pelo menos as partidas que o Gabigol vem fazendo, nada justifica, o Gabigol tem que ser titular. Mas se o Tite coloca o Gabigol como titular, eu não acho nenhum absurdo. Assim como eu não acho nenhum absurdo ele manter o Pedro. Olha aqui na tela, você acha que o Gabigol deve ser mantido no banco de reservas do Flamengo? Vota lá. Não, tem que ser titular. Sim, está jogando mal. Gabi e Pedro titulares. Essa terceira opção aí, vocês... Eu não sei se eu acho legal. Assim, Fernanda, CPF, acho ótimo, tá? Mas o CNPJ, eu acho que não é tão bacana, né? Assim, nem, por exemplo... Dois que não vivem um bom momento? Nem pro jogo contra o Santos, por exemplo, ele poderia botar o Gabigol ali junto com o Pedro, ao invés de botar o Luiz Araújo. Mas aí que tá, os dois não rendem mais da mesma forma como renderam antigamente. Eu não botaria os dois juntos. Eu acho que se for para botar o Gabigol de titular, eu tiro o Pedro. É um ou outro na minha visão. Eu sou muito mais a favor da entrada do Luiz Araújo, que vive um melhor momento do que o Gabigol. E você não mudaria o sistema, né? É isso, se você for colocar o Gabigol, Pedro, você muda o sistema. Porque o Gabigol pode até fazer a função, mas ele não é a ponta direita. A gente viu na final contra o São Paulo. Exatamente. Muda o sistema e o sistema do Tite não é esse. É um 4-3-3, como o Vene falou, talvez sem bola é um 4-2-3-1, um 4-1-4-1, é um sistema que alterna durante a partida. Então eu acho que o Luiz Araújo merece mais uma oportunidade. Para finalizarmos o vídeo, galera, vamos trazer informações do time que vai a campo para pegar o Santos nessa quarta-feira, 8 horas da noite, lá no estádio Mané Garrincha. E a informação é justamente a que a gente trouxe no vídeo mais cedo, ou seja, o Tite confirmou na atividade dessa terça-feira a informação que a gente trouxe em primeira mão. Luiz Araújo no time titular e o Gerson jogando recuado na vaga do Pulgar. E o Léo Pereira treinou normalmente, ou seja, vai jogar ao lado do Fabrício Bruno, que retorna de suspensão. Lembrando que o Fabrício Bruno foi uma ausência muito sentida no jogo contra o Grêmio. Então, o provável time do Flamengo é Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo de um lado, Bruno Henrique do outro e o Pedro centralizado. Então, o esquema, pelo que a gente está vendo, será uma espécie de 4-3-3. Gosto bastante, sobretudo se a gente levar em consideração que o Santos é um time que vai dar espaço para o Flamengo. A verdade é essa. E o Luiz Araújo vive um bom momento. Confesso para vocês que o Gerson recuado como segundo volante, já falei, volto a repetir, não me agrada tanto. Mas, por outro lado, a entrada do Luiz Araújo me agrada. Então, de repente, pode ser um equilíbrio aí. Estamos falando também de um aniversário extremamente fácil. A verdade é essa, gente. Sem hipocrisia, estamos falando de um Santos. É um dos piores Santos da história do clube. Se o Santos não for rebaixado nessa temporada, nunca mais será. O time é extremamente fraco. Flamengo é favorito sim, mesmo com alguns desfalques, mesmo jogando no estádio neutro, que é o Mané Garrincha, mesmo o campo num péssimo estado que a gente pôde ver imagens aí que viralizaram nas redes sociais. Então eu acho que o Flamengo chega como favorito, tem condições sim de ganhar,
e eu acho que vai ganhar. Ah, uma informação de bastidor, tá? O Rodrigo Caio, embora esteja treinando bem, mas assim, não tem, entre aspas, condições de ser titular durante 2, 3 jogos seguidos aí com a camisa do Flamengo. Existia aí uma possibilidade se o Léo Pereira não jogasse, mas dificilmente o Rodrigo Caio terá novas oportunidades nessa temporada. Bom, Nação, e além do jogo do Flamengo e Santos, essa rodada também terá os jogos de Corinthians e Atlético, às 7 horas, Internacional e América Mineiro, às 7 horas também, Coritiba e Grêmio, às 8 horas, Flamengo e Santos, claro, às 8 horas, Atlético Mineiro e Fortaleza, às 9h30, e Botafogo e Palmeiras, às 9h30 também. Lembrando que esse jogo de Botafogo e Palmeiras é importante, porque são os times ali que estão disputando ali, dentro do G4, essa possibilidade de título. Então é muito importante ele não torcer, mas não torcer pro Palmeiras ganhar, mas torcer pro Botafogo perder, para deixar essa disputa aí mais acirrada, né, do título, e dar mais chance também pra gente chegar lá. Então, amanhã também vai ter o jogo do Grêmio e Curitiba, que também é importante, porque o Grêmio está na nossa frente ali, está em 4º lugar, a gente está em 5º, só que o número de pontos é o mesmo. O que diferencia ali é as questões de gol fora, essas coisas assim. Então, é uma partida, é uma rodada muito importante para definir ali como que vai ser a briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Então eu vou ficando por aqui, deixa a sua inscrição aí se você não é inscrito, deixa a sua curtida também, para o YouTube entender que você está gostando dos vídeos e divulgar para mais pessoas. Valeu!